Boa tarde. Vamos ver quem que entra. Feliz ano novo. Vamos começar a nossa live em breve. Testando primeiro, quem já chegou, bem-vindo. E me avisem, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, me enxergar bem e se a transmissão tá boa. Tudo certo aí? Olá, tudo bem? Então tá todo mundo chegando aí, todos preparados? Todo mundo pegou um papel e uma caneta? Hoje eu vou combinar a live, ela vai ter 2 pedaços. O primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios do jejum, que vão muito além do emagrecimento, mas para não te deixar ansioso, eu também vou dividir essa live em 2. Então a segunda metade eu vou pedir para você pegar esse papel e essa caneta. Instruções simples, bem minimalista. Só vou falar o que precisa, poucas coisas para você conseguir implementar o seu jejum de uma maneira mais fácil. Se você ainda não começou a fazer jejum, eu vou dar umas dicas simples e básicas, essenciais para você conseguir incorporar esse hábito de saúde que vai muito além do emagrecimento. Então, sejam todos bem-vindos e eu vou começar a falar do jejum. Então, por que jejum? E eu já comecei a inverter essa pergunta. Por que não fazer jejum? O que o jejum tem de especial que as outras dietas não têm? Bom, quando a gente não está no estado alimentado, ou seja, quando a gente está no jejum, a gente faz algumas coisas muito diferentes no nosso metabolismo que o estado alimentado não traz. Então, independente do tipo de dieta que você segue, fazer ou não jejum, contar as suas horas de jejum, traz benefícios adicionais. E se você não começou nada ainda, se a sua dieta ainda está cheia de porcaria e você come o dia inteiro, então eu vou começar propondo que você comece com o jejum como uma forma de começar a organizar os seus pensamentos em relação à alimentação. Então, o que o jejum traz, o que o estado não alimentado traz de benefício metabólico? O primeiro, obviamente, é emagrecer, porque quando a gente não está se alimentando, o nosso metabolismo muda para o modo economia de energia e ele começa a buscar fontes alternativas. A primeira fonte simples é o estoque de glicogênio que a gente tem no nosso fígado. E dessa forma você ainda está queimando glicose, você está queimando glicose que já estava armazenada no seu fígado. Então, o primeiro mito comum do jejum é, mas não vai faltar glicose? Não, a gente tem glicose muito fácil armazenada no nosso fígado. Só depois de chegar a quase zerar os estoques do nosso fígado, que o seu metabolismo vai começar a procurar outras fontes para obter energia. E nessa hora de mudança, ocorre um mecanismo muito interessante que tem recebido a atenção de muitos cientistas e muitos estudos interessantíssimos, que é a autofagia. Autofagia, auto, a si mesmo, e fagia, de comer. Autofagia é o processo de comer a si mesmo. O que seria isso? O que o processo de detox, que todo mundo adora essa palavra, tem a ver com jejum, que tem a ver com autofagia? Eu vou explicar de um jeito bem simples o que é autofagia e por que essa vantagem é algo que todos deveriam querer buscar e é algo que a nossa sociedade moderna perdeu completamente. Não é à toa, não é coincidência que tantas doenças crônicas têm tomado conta do nosso sistema de saúde. Então, o que a autofagia faz? O que é o benefício? Por que fazer jejum? Quando a gente fica num período um pouco mais longe dos alimentos, o nosso corpo começa a buscar fontes alternativas para obter energia. Você acha que o nosso corpo vai começar a buscar energia destruindo o nosso próprio músculo, que é um tecido ativo e útil no nosso organismo? Não, né, pessoal? Isso daí seria uma estupidez. E se tem uma coisa que o nosso corpo não é estúpido. A primeira coisa que a gente começa a fazer é buscar reciclar proteínas velhas e disfuncionais. O que seria isso? Imagine que uma célula é como se fosse um ser humano, ela tem várias organelas, órgãos pequenininhos. E esses órgãos vão ficando velhos. E olha que maravilha, a gente tem a possibilidade de reciclar esses órgãos velhos e trocar por órgãos novos
só se você der a oportunidade para o seu corpo, que é o estado de jejum. Então, o estado de jejum ele é uma oportunidade que você dá ao seu próprio corpo de revisar proteínas velhas e disfuncionais e trocar por coisas novas. Eu vou simplificar ainda mais isso utilizando um exemplo muito bom, que é reformar um banheiro. Parece maluquice? Sim, parece maluquice, mas é muito interessante se a gente for pensar dessa maneira, porque para você colocar um azulejo lindo e moderno e tirar aquele azulejo azul bebê da década de 70, o que você precisa fazer primeiro? Primeiro você precisa arrancar o azulejo antigo, vocês concordam? Então, esse processo de arrancar os antigos é a mesma coisa que a gente faz durante a autofagia. Se a gente estiver no estado não alimentado, a gente dá a oportunidade do nosso corpo procurar obter energia através de outras fontes que não o alimento que você digeriu. Isso só ocorre com tempo suficiente. E qual é o problema da modernidade? Comer de 3 em 3 horas. Você acorda cedo, já toma café, come o dia inteiro, chega à noite, tarde da noite, come, depois come uma ceia e depois dorme pouco e acorda no dia seguinte. Esse é o retrato da vida de todo mundo. Se vocês se identificaram com isso, você não é mais fraco e nem pior do que ninguém. Essa é o básico do que acontece no dia a dia. Em termos de horas que isso demora para acontecer, cerca de 18 horas para mais. A gente sabe bastante sobre os benefícios da autofagia, mas exatamente o momento que ela acontece não é muito bem descrito. O que a gente sabe é que é no mínimo 18 horas, porque a gente precisa ter levado nossos estoques de glicogênio para bem baixo no fígado para poder ativar esses mecanismos. Por que a gente não sabe exatamente? Porque varia muito com o que você comeu antes. Então, quem segue uma dieta cetogênica provavelmente entra no processo de autofagia antes do que a pessoa que come uma dieta rica em carboidrato. Então, por isso que a dieta também é muito importante em termos de jejum intermitente. Mas já dá pra gente ter uma boa ideia dos benefícios que ocorrem se a gente gastar mais, o máximo que puder, dos nossos estoques de glicogênio. Outra coisa que influencia bastante é exercício físico. Se você é uma pessoa ativa, você gasta mais os seus estoques de glicogênio e consegue entrar nesse processo antes. Então a gente tira esse azulejo velho para depois, no estado alimentado, porque durante o jejum a gente também libera GH. GH é o hormônio de crescimento, ele depende de vários processos de crescimento, de reconstrução. Então por isso que não adianta só se importar com o jejum. O estado alimentado pós é muito importante para que a gente dê alimentos que sejam nutricionalmente densos e possam reconstruir esses tecidos com qualidade, dando matéria-prima boa. Então você vai querer dar gordura boa, você não vai querer dar óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, que é inflamatório e altera todas as membranas e forma tudo mais mal feito. Você quer oferecer banha de porco, azeite, manteiga, essas gorduras de qualidade, você quer dar proteína. Por quê? Porque esse processo de reconstrução pós-jejum, quebrar o jejum com qualidade, garante que a reconstrução desses tecidos, dessas organelas velhas, desses processos que reformaram o seu corpo, que eles se reconstruam de maneira saudável também. Por isso que a alimentação não pode ser ignorada com o processo de jejum. Então, depois dessa autofagia, desse início da autofagia, a gente dá a oportunidade não só de começar a queimar gordura, como de reciclar proteínas velhas. Então, são muitas as vantagens do jejum. Se você é um atleta, por exemplo, e quer buscar uma melhor performance e alterar sua composição corporal, o jejum traz uma série de benefícios, porque ele vai te dar flexibilidade metabólica, vai melhorar a qualidade das suas mitocôndrias, você vai render mais, gastando menos energia. Então, acho que eu já falei um pouco, bastante coisas interessantes a respeito da autofagia. E nesse sentido que eu gosto de começar falando sobre por que fazer jejum, porque não é só para emagrecer. Quando você começa a aplicar o jejum no seu dia a dia, você automaticamente ganha disciplina, porque aprender a falar não durante 16 horas, por exemplo, você quer começar pulando o café da manhã, que é simples e a maioria das pessoas não se importa muito em pular o café. Você começa a pular o café da manhã, você já começa a modular
e falar não para os alimentos. Esse treino ao longo do dia, você se propõe a falar não num período regular, durante um tempo, com consistência, que esses são os reais resultados do jejum. Eles dependem de consistência, persistência, e eles precisam de um tempo mínimo. Então, depois que você começa a introduzir o jejum e fazer com tempo suficiente e persistência, você começa a aprender a falar não de uma maneira regular. E hoje em dia, o nosso ambiente, ele é cercado por estímulos alimentares, cheiros. Então, por exemplo, você vai no cinema e não quer comer nada, você sente cheiro de pipoca, as pessoas comendo ao seu lado, cercado de pessoas comendo o tempo inteiro. Você vai no supermercado, é só comida porcaria, mais da metade das alas só tem comida de mentira, e tem amostra grátis de tudo, e tem gente dando pedacinho de pão, de porcaria, de açúcar o tempo inteiro. Você vai no trabalho, as pessoas comem o dia inteiro. Na sua mesa de trabalho, se você não se policiar, você vai ter comida o tempo inteiro. E se você não prestar atenção, você vai ter passado sim o dia inteiro se alimentando em vão, com coisas que não fazem diferença na sua vida, que não te trazem nenhum benefício nutricional, elas só te fizeram passar um tempo mastigando. E se a gente não se propuser a prestar atenção nesses momentos, a gente vai passar a vida inteira comendo assim como a maioria das pessoas fazem e ficando doentes, que é o que está acontecendo. Então, o jejum, ele tem esse aspecto psicológico de te propor a treinar, falar não, que traz muitas vantagens. Então, se propondo a falar não, você começa a aprender a falar não de um jeito regular e não estragar os seus planos todas as semanas, a vida inteira. Então, o que eu proponho para vocês? Probióticos? Não, probióticos para o jejum, não recomendo que tome probióticos no jejum, porque, por exemplo, se você tomar o kefir, você vai estar quebrando o seu jejum. Se você tomar os probióticos direto, ok, é igual vitamina. Existem várias modalidades de jejum. Cabe lembrar que desde o jejum do dry fasting, que a gente chama, que é nenhum alimento e não beber água. Esse eu nunca prescrevo, recomendo. No IDM Dr. Fung também, ele não recomenda dry fasting, porque a desidratação é algo que ocorre naturalmente no jejum. Então, não repor água traz uns riscos que não valem a pena, e tudo na medicina a gente avalia risco-benefício de implementar protocolos. Então, existem várias modalidades de jejum que vão desde não beber nem água, quanto só beber água, que esse eu considero, em termos de jejum terapêutico, esse é o jejum mais puro que existe. Então, você nem cafeína, nem chá, nada, só água. Essa é uma modalidade que a gente sabe, porque a autofagia que eu estava falando para vocês é algo que a gente sabe, mas a gente não sabe dosar, e a gente não sabe exatamente como medir a quantidade. Então, apesar de ser um mecanismo estudado em todos os animais, e que desde leveduras, passando por moscas, répteis e macacos, todos têm respostas de ativação de autofagia e benefícios do jejum que vão além do emagrecimento, mas a gente não tem algo como medir a quantidade de autofagia que você está fazendo. Então, a gente também não consegue falar exatamente, cafeína inibe a autofagia ou estimula a autofagia, chá estimula, chá inibe. Então, esse tipo de especulação é especulação. A gente sabe que quanto mais longe dos alimentos você estiver, maior a chance de estar em autofagia. E aí eu estou continuando das modalidades do jejum, que é uma dúvida super frequente. Depois disso, tem algumas ferramentas que você pode usar para facilitar o seu jejum. Então, a gente chama de jejum modificado. O que é o jejum modificado? Você pode usar o caldo de ossos para facilitar o seu treinamento e começar a ficar mais fácil. Depois que fica fácil, você tira. Você pode usar chá, café. Você pode colocar um limãozinho na água com gás. Eu gosto desse truque aí, que às vezes você está prestes a quebrar. Só de tomar uma água com gás e espirrar um limãozinho, você fica mais tempo com ele. Então, esses tipos de rodinhas de treinamento que a gente chama para o jejum, eles são super úteis. Apesar de não ser o jejum verdadeiro, que é só água, eles são muito importantes para te ajudar a treinar para chegar no seu objetivo. Então, depende da sua estratégia, ele também é super interessante. E aí, usar vitaminas, probióticos, etc., dependendo da composição que tiver, quebra ou não o jejum. Se tiver açúcar, se tiver, etc., quebra o jejum, mas
Quebra e não quebra, porque também tem os tipos de jejum modificados que são os hipocalóricos. Então, gente, é bastante tipos de classificação. Depende muito do objetivo mesmo, tá? Aqui estão me perguntando sobre horas de jejum. Quanto tempo você começa a perder peso? Essa é uma pergunta que depende bem de onde você tá, que é o que eu estava falando. O que você comeu no dia anterior? Se você comeu bastante comidas ricas em carboidrato, o seu estoque de glicogênio tá cheio. Então você pode demorar até 24 horas para começar a queimar a própria gordura. Se você não está comendo muito carboidrato, se você já segue uma dieta low carb ou cetogênica, que é dos espectros de low carb, é o que tem menos carboidrato, você provavelmente vai começar a queimar sua própria gordura com poucas horas de jejum. Às vezes, com 10 horas de jejum, você já está queimando sua gordura. Se você mantém cetogênica e adiciona o jejum, você já está queimando gordura enquanto está com a cetogênica, porque você não come nem o suficiente para diminuir os seus corpos cetônicos e continuar queimando a gordura. Então é uma questão de processo, por isso que eu não consigo responder quantas horas eu preciso para queimar. Depende. O fato de você já seguir uma dieta low carb cetogênica significa que você demora menos para entrar em cetose e continuar queimando a sua própria gordura. Tem muitas perguntas. Então, caldo de osso se quebra o jejum. É o que eu falei, existem muitas modalidades de jejum, então se você considerar o jejum verdadeiro, que é só água, teoricamente o caldo de osso quebra. Porém, diversos estudos com jejum utilizam o jejum modificado. O que é modificado? Pode ser adicionar óleo de MCT, o TCM, né, o triglicérido de cadeia média, pode ser adicionando TCM no café, pode ser tomando caldo de ossos, pode ser tomando suco de picles. Todos eles têm um pouco de caloria sim, só que é tão pouco que a gente ainda considera jejum modificado, porque a gente sabe que a gente pode entrar em jejum, no sentido de emagrecer, metabólico, melhorar a resistência insulínica, com poucas calorias também. Esse benefício não é perdido. Tanto que para terapia metabólica para câncer, o Walter Longo estuda a Fast Mimicking Diet, que é uma dieta que simula jejum, que você ainda tem os benefícios do jejum sem ter que fazer jejum, comendo poucas calorias por dia, numa variação lá que é específica dele, que eu não vou entrar nisso hoje. Mas então, assim, caldo de osso quebra jejum? Depende do que você quer e depende para onde você quer chegar. Para emagrecimento, eu acho uma rodinha de jejum maravilhosa, porque ele te ajuda a progredir nas horas, sem perder o benefício de estar queimando a própria gordura no jejum. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, Janaína, mas é mais ou menos isso, depende mesmo. Não é má vontade falar que depende, aqui realmente depende do objetivo, depende de como é a sua dieta e depende do que você está querendo buscar, porque se for autofagia, a gente não sabe tanto assim de autofagia, mas eu diria que qualquer nutriente inibe a autofagia. Por quê? Porque qualquer, por exemplo, qualquer caloria que esteja relacionada que ative a insulina ou mTOR, ou seja, proteína, carboidrato, eles ativam os Nutrient Sensing Pathway, então os sensores de nutriente, e isso inibe a autofagia automaticamente. Então, teoricamente, qualquer substância que tenha calorias inibe a autofagia. Mas isso tudo é um assunto mais complicado. Eu queria hoje falar mais sobre dicas práticas sobre o jejum. Compulsão alimentar, a gente tem uma resposta muito boa com compulsão alimentar, isso em consultório. Eu sei que a Janaína também tem pacientes com compulsão que melhoraram bastante, que dão uma controlada boa na compulsão. A gente tem estudos mostrando alguns mecanismos interessantes no cérebro, que comida traz inflamação no cérebro, e aquele ciclo das quinureninas, que chama, ele mostra o roubo da serotonina. Então, o que acontece? Quando você se alimenta de alimentos processados, comida processada, que é pobre em gordura, proteína boa, rica em carboidrato e açúcar, eles inflamam o seu cérebro num tamanho grau que a serotonina que você usaria para fabricar, o triptofano, né, que você usaria para fabricar serotonina, que é o hormônio da felicidade, e a melatonina, que é o hormônio que ajuda a induzir o sono, esse triptofano é inteiro roubado para diminuir a inflamação no seu cérebro.
E essa inflamação crônica gera um aumento de inflamação, né? E você tem um risco maior de depressão e ativa esses ciclos de buscar dopamina e buscar o prazer. Se o seu ciclo for relacionado à alimentação, fica mais difícil e você busca mais, você fica preso nesse ciclo de buscar recompensas alimentares de alimentos ricos em carboidrato, gordura porcaria, gordura trans e ricos em açúcar. Então, teoricamente, esse mecanismo, não que mecanismos resolva tudo, que eu sou aluna do Dr. José Neto, mas ele é um mecanismo que é bem compatível com o que a gente vê na prática. A gente vê pacientes com compulsão, quando tiram o principal desencadeante dessa compulsão, que são os alimentos ricos em açúcar e carboidrato refinado, comida processada, eles se sentem mais tranquilos. E lembrando que os corpos cetônicos, a gente não sabe mesmo o mecanismo, mas eles têm uma atuação no cérebro como anti-inflamatórios. Então isso também deve ajudar na compulsão para diminuir esse ciclo de ativação da zona da busca da recompensa, da dopamina. Então existem vários mecanismos que talvez expliquem por que utilizar o jejum para tratamento de compulsão funciona tão bem. Lembrando que nesses casos, fazer jejum intermitente sem cuidar da sua alimentação do intermitente, o que você come no meio, se você come açúcar e carboidrato refinado no meio dos seus jejuns, eu acredito que ele não seja eficaz para tratar compulsão alimentar. Então, a minha recomendação, se você tem compulsão, por que não tentar o jejum? Mas aí, ao tentar o jejum, já tire o açúcar, porque esse ciclo de intermitência entre o jejum e realimentar com açúcar, você não vai conseguir sair desse ciclo de compulsão, que vai ser bem mais difícil. E compulsão alimentar significa busque ajuda médica. Sair desse ciclo de compulsão sozinho é uma tarefa impossível. Você vai precisar de um médico que trate da sua saúde, um psiquiatra para tomar conta às vezes você vai precisar de medicação no começo para te dar aquele empurrão inicial para conseguir sair do ciclo do carboidrato, e psicólogo ou pelo menos terapia cognitivo-comportamental, que a gente sabe que é padrão ouro para compulsão. E outra dica que eu dou é procure meditação, porque o Mindful Eating, que é uma modalidade de meditação que usa os princípios da meditação para a alimentação, são muito interessantes para compulsão alimentar. Então, compulsão significa peça ajuda, mas limpe sua dieta, que é fundamental. Jejum intermitente com dieta suja para quem tem compulsão não acho eficaz. Então, vamos continuar. 16 horas de jejum, água com limão e vinagre de maçã funciona? Funciona, pessoal. Independente do número de horas que você esteja fazendo, utilizar rodinhas para avançar nas horas do seu jejum é sempre válido, desde que você pense que você vai tirá-las conforme vai ficando fácil. Então, o limão, por exemplo, para mim, às vezes está muito difícil por causa do grau de estresse, às vezes o jejum é muito difícil. Às vezes eu tô super estressada e tá difícil passar o meu almoço pulando o meu almoço. E eu faço, não sei se vocês sabem, mas eu sempre mostro aqui, segunda é o meu dia sagrado de jejum, que é um dia que eu mentalmente fico cansada e o jejum, ele me tira desse cansaço. É muito importante lembrar que, por exemplo, espremer um limão na água com gás, pra mim, é o que me faz passar feliz o meu almoço. É uma recompensa que, se você for pensar, não é um jejum verdadeiro, porque eu usei um pouquinho de limão, mas qual é o benefício de eu conseguir continuar minhas 24 horas espremendo um limãozinho? Então, se o seu objetivo é emagrecer, não, o limão não quebra jejum, ele é uma ajuda, ele é uma rodinha de auxílio para jejum. Então, vamos continuar. Eu vou falar para vocês agora a parte prática do jejum, da gente pegar um papel, quero que vocês peguem um papel e uma caneta. E se você está assistindo aqui, provavelmente o seu objetivo é melhorar ou aperfeiçoar o seu jejum. Então eu vou sugerir que você pegue o seu papel e sua caneta. Eu vou te dar tempo para você escrever o que eu vou falar. Por que eu estou falando em escrever? O fato de escrever, ele organiza as suas ideias e ele coloca intenção no que você quer fazer.
O jejum, eu falei bastante de teoria agora, mas na prática, o que a gente vê que é difícil com o jejum? É difícil ter uma persistência no jejum e uma consistência. E esses dois são chaves na implementação do seu jejum. Você precisa conseguir fazer com consistência. Especificamente mulheres que são normalmente ansiosas, e a gente é ser humano, né? A gente gosta de ver resultado. Mulher, às vezes, já está no platô e começa a usar o jejum intermitente para sair, que é uma saída fantástica. Mas o que acontece? Às vezes você demora até 8 semanas para começar a ter resultado bom com jejum. E você vai conseguir ter resultado desde que você consiga persistir. O problema é que a ansiedade é um obstáculo muito grande nessa hora, porque você imagina, você começou a pular o café da manhã, tem gente que pula 2 vezes e fala assim, nossa, não dá certo pra mim, não dá certo pra nada. Pessoal, você precisa, para jejum, você vai precisar de verdade de consistência. Então, o fator tempo é muito importante e é por isso que eu pedi para você pegar um papel, porque eu vou pedir para você escrever no papel qual o seu objetivo com o jejum. E eu não quero 2, eu quero um motivo, porque eu vou implementar aqui aquelas 4 habilidades para implementação e execução de tarefas. Então, o primeiro que a gente quer buscar é ser seletivo. Você precisa escolher uma prioridade. Prioridade não tem S no final, é uma. Então, por favor, escreva no papel qual o seu objetivo em começar o jejum. Escreveram? Certo. Segunda coisa que você vai fazer nesse papel, eu quero que você escreva quantas horas está fácil fazer jejum para você. E isso, se você dorme só 8 horas por noite, vamos supor 6 horas por noite, que é o normal, né? A média, infelizmente, da população. Se você dorme 6 horas por noite e só consegue fazer jejum da hora que vai dormir até a hora que vai acordar, escreva 6 horas aí. Eu vou contar o tempo do sono porque é o melhor jeito de contar, otimizar as horas, tá? Então, escreva as horas de jejum que você está fazendo. Se você já está fazendo jejum fácil, 24 horas para você tá fácil, e você ainda quer resultado com emagrecimento, vou te sugerir aumentar essas horas. Então, escreva. Escreveram as horas? Deu tempo? Tá bom. Próxima coisa que eu quero que vocês escrevam. 2 horas a mais do que isso. Mais 2. Então, vamos supor que você é o caso que não começou o jejum ainda e está fazendo 6 horas por noite. Eu quero que você escreva 8. Por quê? Vou sugerir que você aumente 2 horas esse mês do seu jejum. Então, você vai colocar mais 8 e vai se propor. Se o seu objetivo é emagrecer, por exemplo, você vai precisar começar a aumentar esse tempo. A gente não consegue chegar em jejuns mais longos se não começar devagar. Então, se você está com 6 horas, por exemplo, vai adiantar eu propor para você começar 24 horas? Poucas pessoas se adaptam a isso, então vamos fazer do jeito que eu estou propondo, devagar, porque esses incrementos nos hábitos, eles têm muito mais resultados se eles forem pequenos. Então, certo, vocês estão com uma folha em branco, vocês escreveram o seu objetivo com o jejum, se é saúde, se é prevenir doenças, se é emagrecer, se é se sentir bem, se é clareza mental, se é melhorar a memória, se é melhorar raciocínio, melhorar a concentração. Escrevam o seu objetivo principal. Linha de baixo, vocês colocaram as horas que está fácil fazer jejum. Não importa quantas horas, coloque. Se o seu caso for inferior a 12 horas de jejum, sugiro que a sua meta seja 12 horas de jejum diariamente, tá? Então, dose de jejum, como é que funciona? Depende muito do seu caso, mas eu vou tentar generalizar para uma pessoa que não usa medicações, não tem problema de saúde, não vai precisar de um médico para arrumar todo tipo de medicação e adaptar a dieta, tá bom? Mas então vamos lá. Você é saudável e não faz nem jejum de 12 horas. Suponho que seja interessante você colocar de meta fazer 12 horas de jejum todo dia. Depois disso, eu quero que você escreva quantas vezes por semana você quer aumentar suas horas de jejum. Então, assim você vai começar a delinear o seu projeto para esse mês, tá? Então, o que a gente precisa para jejum? Consistência. Então, eu quero que você escreva quantas vezes por semana você vai se propor a aumentar suas horas de jejum. Sugiro, se for inferior a 12 horas, ponha 12 horas todo dia. Se for inferior a 16, você também pode continuar se propondo a todos os dias pular o seu café da manhã.
é o melhor jeito de mostrar a você mesmo que o seu apetite vai ser modulado depois de um mês. É o que costuma acontecer na prática, e essa live é prática, e não tome isso como uma consulta médica, por favor. Eu só estou querendo ajudar todas as pessoas que eu não consigo atender. Então, combinado, menos de 16 horas, coloque como meta, todos os dias você vai pular o café da manhã. Então, esse é um exemplo prático. Se o seu jejum for já mais de 24 horas, for intermitente, sugiro você colocar 3 vezes por semana, ou 2. Ou uma vez de 24, se você vai começar agora com os de 24. Não importa muito essa dose inicial. O que importa é você conseguir cumprir essa frequência semanal durante pelo menos 8 semanas, certo? Então, é assim que a gente traça a meta. O seu objetivo principal, quantas horas de jejum tá fácil, quantas horas você vai aumentar, quantas vezes na semana você vai fazer. Para isso, você vai precisar do segundo passo, que é se avaliar. Então, eu preciso que você estipule uma data de início, que eu sugiro que seja hoje, não espere segunda-feira para começar, você pode começar hoje. E uma data de término, para você reavaliar, você se reavaliar. Volte daqui um mês, por exemplo, dia 10/2, e veja no seu calendário como você fez, quantas vezes você cumpriu, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, de avaliação de resultado. Agora, segunda coisa que você vai anotar em relação ao item 2. Eu quero que você anote qual o dia da semana você consegue parar com você mesmo durante 5 minutos para planejar a sua semana seguinte. Sugestão minha, domingo. Domingo é um dia que a gente vai pegar o que vai fazer na segunda, já aproveita e vê o que vai fazer na semana inteira. Eleja os dias mais corridos, cheios de tarefas, para fazer o jejum. Essa dica do que fazer é fundamental para que o seu jejum dê certo, tá bom? E aí você vai ter dois objetivos. O principal, pegue um calendário de 30 dias e anote diariamente quantas horas de jejum você fez. Assim você consegue se autoavaliar toda semana. Não é aquela história de comecei em janeiro, fiz 3 dias, parei, só fui reavaliar em fevereiro, agora tá perto do carnaval. Gente, por favor, o segredo de conseguir implementar o jejum como hábito é organização e planejamento. Então, eleja um dia. Eu sugiro domingo, costuma dar muito certo. Todo domingo você vai pegar a sua semana e olhar e vai falar que dias vão ser mais corridos. Todo mundo costuma ter uma noção. Dia tal, tal e tal. Ótimo! Escolha esses dias para fazer os seus jejuns mais longos. Pode ser assim? Então planeje. Eu quero que você tenha esses 2 tipos de planejamento. A data para se reavaliar no final e a data para ver semanalmente. Esse é o melhor jeito da gente não ficar fazendo só promessas de ano novo e só olhar para essas promessas ano que vem. Então vamos começar janeiro fazendo direito. Se avaliando semanalmente é muito melhor. Eu considero segunda-feira o ano novo todo dia. Assim. Todo mês eu tenho 4 anos novos, pelo menos, para recomeçar nos meus objetivos. Sugiro que você faça o mesmo. Para de ficar chorando pelo que deu errado na semana passada e se programa para melhorar a semana seguinte. Esse é o segredo para tudo. Então, se o seu objetivo for melhorar a atividade física, a mesma coisa. Por que essa semana não deu certo? Você não fez a mala da academia antes? Faça da próxima vez. Tá? Então, vamos para esse item aí. O terceiro item, manter o placar atraente. Como você vai manter o placar atraente? Deixe seu calendário visível para você ver todo dia que ele tá lá, piscando para você completar direito esse dia. O que acontece? Não é de um dia para o outro, você precisa persistir. Agora, o efeito no cérebro que você tem de ficar olhando para os seus resultados todos os dias e não uma vez por mês, uma vez por ano, é muito grande. Você vai se ver logo querendo completar o seu calendário direitinho. E se você quiser adicionar outras coisas que quer acompanhar, faça isso. Se você não for nem um pouco analógico, tem aquele aplicativo, o Zero, que eu adoro usar para contar as horas de jejum, mas eu gosto de usar analógico no meu calendário. Usa o aplicativo Zero, você só baixa lá, Zero vai aparecer, Zero Fasting. E aí você usa para contar as suas horas e ele vai ficar com um registro, tá? Tem um outro aplicativo que chama Habit Bull, hábito sem o O, Bull, B-U-L-L. Ele, qualquer hábito que você queira implementar, você consegue registrar
no celular, mas eu realmente recomendo que você faça analógico, num papel físico, para você ficar enxergando, porque a desvantagem de aplicativo é que você só olha se você procurar. Com o físico, você não tem como escapar. Vira e mexe, você vai olhar pro seu calendário pendurado. Eu faço isso com os meus pacientes. Eu falo para eles, essa é a minha técnica de usar. Faz sentido e faz resultados no seu cérebro. Eu estudo bastante comportamento e acreditem no que eu tô falando. Tudo que eu tô falando para vocês é informação de qualidade, porque parece besteira, mas jejum é basicamente organização, tá? E o último é respeite as suas metas. Então, 10 de fevereiro, realmente pegue o seu calendário e revise, porque por mais que você não tenha cumprido tudo que você quis, você consegue ter o seu calendário para olhar e falar o que não deu certo, por que não deu certo, aonde está difícil, que horas está difícil. Então, esse é uma maneira bem interessante de começar o seu ano, fazendo o real detox, que é dar a oportunidade para o seu próprio corpo retirar o que está sobrando de impurezas e organelas doentes e excesso de gordura, dar oportunidade para o seu próprio corpo resolver os problemas que você sabe que você tem. Comer o tempo inteiro, comer de 3 em 3 horas, impede que você regule o seu metabolismo, que você dê oportunidade para o seu corpo trabalhar das duas maneiras, tanto no estado alimentado quanto no estado em jejum. E o jejum, ele traz uma série de benefícios que vão muito além do próprio benefício do jejum. Ele é um hábito angular. Quando você começa a se preocupar com as horas que você vai falar não, depois de um tempo você começa a se preocupar com as horas que você está comendo. E o benefício mental de tranquilidade, clareza, memória e concentração que o jejum traz, ele te facilita a tomar boas decisões o dia inteiro. De repente você começou a fazer jejum e de repente está fácil ir para academia. Isso é super comum e a gente vê aqui bastante no consultório. E então, assim, eu espero que eu tenha ajudado nessa live com dicas práticas para que você comece esse ano aumentando as suas horas de jejum, porque é uma prática que traz uma série de benefícios. E lógico, o mais óbvio dos benefícios é emagrecer. É óbvio que se você parar de comer, você vai emagrecer. Tudo vai depender de como está o resto da sua alimentação. Se você ainda não limpou a sua dieta, eu recomendo que você comece pelo mais importante. Tire o elefante da cozinha. Diminua o açúcar e a comida processada. Depois que você tirou o açúcar, a comida processada e o trigo, tudo fica fácil. Você não precisa ser perfeito para ter resultado. Eu espero que eu tenha respondido bastante parte dessas dúvidas. E lembrando que dúvidas individuais a respeito de prescrição de horas de jejum, infelizmente depende muito de cada caso e é complicado para médicos ficarem passando receitinhas de bolo sobre coisas que não são receitáveis. Eu espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, comecem o fim de semana diferente e, por favor, procurem no fim de semana buscar atividades que não estejam relacionadas à comida, porque apesar disso ser desconfortável e dar trabalho, você vai começar a perceber que existe um mundo de atividades que não são sair para comer, nem sair para tomar um sorvete, que vão te trazer muita felicidade, vão aumentar a sua serotonina e não a sua dopamina, que dura pouco. Prazer alimentar dura muito pouco e poucas vezes vale a pena. Faça valer a pena as poucas exceções que você tiver. Ótimo fim de semana para vocês!